A paz do Senhor a todos nós. A paz do Senhor. Certo, então. Agora pode sentar agora. Só pra mostrar teu tamanho, como tu tá crescendo. Linda. Que alegria imensa iniciar o dia mais uma vez na presença de Deus, após um final de semana muito abençoado, onde Deus falou grandemente com nós. Ontem 2 vidas para Cristo na nossa congregação, 2 almas se renderam a esse amor de Jesus, que é maravilhoso. Estamos muito felizes porque muitas pessoas não entendem por que a gente fica tão feliz quando uma alma se rende a Cristo, né? É porque se tem uma festa no céu, imagina aqui na terra. Nós temos a mesma alegria que existe no céu, nós temos que ter aqui na terra. E eu fico muito feliz quando uma alma se rende. Porque a palavra de Deus diz que uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. Você já parou para pensar nisso? Reflita sobre esse assunto. Tá gostoso o suco, filha? Hoje nós estaremos lendo a palavra de Deus e depois, ao final, nós estaremos orando pelos aniversariantes. Vamos ler Gênesis 39 e Gênesis 40 no dia de hoje. E outra coisa também. Muita gente, e eu não sei o quanto tempo vai ficar esse vídeo, mas amanhã nós vamos começar diferente, né? Nós vamos estar levantando aqui a Alicia, né, para acompanhar o tamanho dela. E também nós vamos nos apresentar antes de iniciar. Porque muita gente olha o vídeo e a gente não fala o nosso nome. Não para a gente se mostrar. Não, é porque as pessoas têm interesse de saber quem é que está falando, né? Então, meu nome é Adriano, minha esposa. O meu é Brenda. E a Alicia. Tá bom? Vamos estar orando também ao final pelos aniversariantes que são hoje, no dia de hoje. É o Harold, Guilherme. Guilherme acho que tá com dor de cabeça hoje, amor. Colorado levou uns... é verdade. Colorado não foi muito bem no final de semana. O meu amigo Pastor Alcione, Luiz Alcione, o Máscara. Quem tiver oportunidade, coloque no YouTube Pregador Máscara. Você vai ver um testemunho maravilhoso. E é um profeta de Deus. Porque ele é um profeta de Deus? Porque antes dessa barriguinha começar a crescer, por causa dessa pequenininha aqui, ele falou lá no Morro do Amaral, na igreja, na época ainda era o pastor Felipe Pinheiro. Nós fomos lá no Morro do Amaral, nessa igreja abençoada, e ele estava lá. A igreja Rosa de Saron, lá no Morro do Amaral. E a gente não sabia ainda, mas Deus atravessou ele para revelar que nós estaríamos grávidos. E está aqui a bênção do Senhor. Tá bom, meu amigo? O Derek, o Eduardo Rosa, eletrônico, e a nossa irmã Kathleen. E a Karen. E a Karen. E também tem aqui que a Iádio Jabok está de aniversário hoje também, completando mais um ano de vida. Então, parabéns, né? Parabéns aos membros dessa igreja, parabéns a todos os aniversariantes. Ao final da leitura a gente vai estar orando. A história de hoje fica em Gênesis 39. Quer começar? Pode ser. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar de sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio.
e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: "Venha, vamos para a cama." E ele recusou, dizendo: "Escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nessa casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nessa casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus?" Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou, ele pela capa e disse: "Venha, vamos para a cama." Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que ao fugir ele havia deixado sua capa em suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: "Vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relação comigo, mas eu gritei mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto." Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história a ele assim: "Esse escravo hebreu que trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim, mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito seu escravo me tratou." Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os prisioneiros do rei. E José ficou ali. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregues a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Gênesis 40. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, mastiga, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: "Por que hoje vocês estão com esse semblante triste?" Eles responderam: "Tivemos sonhos." Voltou. Amém. Glória a Deus. Mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: "Não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos." Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José: "Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas, que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as exprimi na taça do faraó e as entreguei em sua mão." Disse-lhe José: "Esta é a interpretação, os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço." Ouvindo o chefe dos padeiros esta interpretação favorável, disse a José: "Eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça."
E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, representou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcá-lo, como José lhes dissera, em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Amém? Amém. José era bom de sonho. Pois é. Misericórdia. Não é à que ele teve dois sonhos, né? Que mandaram ele pra cova, né? Uhum. Depois ser vendido, depois ser... Como é que Deus fala comigo e contigo? Sonhos. Ele usa uma pessoa dentro da igreja para falar contigo. Deus tem falado contigo. Eu tenho certeza. Porque Deus, ele fala com todo mundo. Às vezes é através de sinais. Vê que no capítulo 39, ele foi colocado numa armadilha, né, do inimigo de Satanás. Para quê? Satanás usou a vida dessa pessoa, dessa mulher, para quê? Da mulher de Potifar, né? Para quê? Para acusar ele. Aonde que ele foi parar? Na cadeia. Mas como foi o motivo dele ter parado na cadeia? Até mesmo dentro da cadeia, ele foi usado, né? Ele foi usado. Ele não disse que eu não vou mais revelar sonho. Deus me colocou aqui. Ele não culpou a Deus, né? Ele sempre glorificou a Deus. José era muito temente e obediente, né? Então, olha só as situações que são criadas na nossa vida, na minha, de qualquer um, para que você e eu se volte aos caminhos do Senhor. Dê mais atenção ao que o Espírito de Deus fala contigo, em sonhos, em profecias, em mensagens da Bíblia. Então, que a gente esteja atento à voz do Espírito Santo. É esse que Jesus deixou, o Espírito Santo, para nos aconselhar. Amém? Vamos estar orando então. Eu tenho um carinho muito especial pelo Harold. Em 2010 eu estava passando uma situação bem complicada financeiramente, e Deus usou ele para ele entregar um currículo lá na empresa que eu trabalhava, e lá eles me recontrataram, né? Que eu já tinha trabalhado lá. E muito obrigado, Harold. Sou muito grato, né? Minha família é muito grata. Louvamos a Deus pela tua vida. Um abraço também para sua esposa Neide, né? Uma benção. Vamos estar orando então. Tá bom? Pai querido Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus, por este momento, Senhor Jesus, aqui com a nossa família, Senhor Jesus, nesse devocional, Senhor. Pai amado, Senhor Jesus, abençoa a nossa família no Rio Grande do Sul, abençoa, Senhor Jesus, nossa família em Minas Gerais, aqui, Senhor Jesus, em Santa Catarina, Senhor. Abençoa as minhas filhas, meu neto, meu genro, Senhor, meus irmãos. Pai querido, Senhor Jesus, abençoa as minhas sobrinhas, Senhor Jesus, vai guardando, Senhor Jesus. Pai querido, Senhor, abençoa minha tia Iná, Senhor Jesus, abençoa que está sempre intercedendo por nós, Pai querido, Senhor. Pai querido, Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus, os aniversariantes, Senhor Jesus, o Harold, Senhor Jesus, o Guilherme, Senhor, o Máscara, Senhor Jesus, o Derek, o Eduardo, a Kathleen, Pai querido, Senhor. Pai querido, todos os membros, o pastor da igreja, Senhor Jesus, Jaboque, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, de uma forma extraordinária, Pai querido, Senhor Jesus. Pai querido, Senhor Jesus, abençoa nossas vidas, Pai. Pai querido, Senhor Jesus, que nós, Senhor Jesus, demos ouvidos ao Espírito Santo de Deus, Pai querido, Senhor Jesus. Pai querido, Senhor Jesus, que todo sonho, Senhor Jesus, seja revelado, Pai querido Deus. Pai querido, Senhor Jesus, que toda profecia, Senhor Jesus, seja confirmada pelo Teu Santo Espírito Santo, Pai querido, Senhor Jesus. Pai querido, Senhor, levanta mais pessoas para falar o que o Senhor tem para falar conosco, Pai querido, Senhor Jesus, e não o que a carne queira falar, Senhor Jesus. E em nome de Jesus, eu te agradeço pelas 2 almas ontem, Senhor Jesus,
cuida, Pai querido Senhor, do Gesiel, Senhor Jesus, do Ariel, Pai querido Senhor. Pai querido Senhor Jesus, cuida do pregador daquela noite, Senhor Jesus, o Adiel, Pai querido Senhor, pastor Adiel, Senhor Jesus, abençoa ele, guarda ele, Senhor. Pai querido Senhor Jesus, guarda os líderes do círculo de oração, irmão José, o diácono Valdeci, Pai querido Senhor, cuida do nosso pastor, Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus, em nome de Jesus, toda a família, Pai querido Deus, em nome de Jesus, amém, Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus, amém, amém, aleluia, dá tchau então, dá tchau, vamos dar tchau? Tchau, Deus abençoe, tchau, que a graça de Deus esteja com todos nós. Amém? Tchau.